A seguir, redescobrindo a Segunda Guerra, no Nat Geo. (9 de maio de 1940). Uma cidadezinha francesa nas Ardennes, próxima da Alemanha, que está em guerra contra a França. Mas as coisas estão tranquilas. Até agora. Por isso, as crianças continuam a enfileirar seus tamanquinhos e a professora diz: hoje vamos aprender uma música bonita para nos trazer a paz de volta. Giram, giram, giram. Os fantoches vão girar. Essa será a sua última aula. Redescobrindo a Segunda Guerra. 10 de maio de 1940. Às 5h35 da manhã, os alemães lançam sua ofensiva. A Guerra Relâmpago. De maio de 1940. Paraquedistas alemães estão saltando sobre a Holanda. Eles são a vanguarda, os primeiros de 3 milhões de invasores. A Wehrmacht invade a Bélgica. Essa é a armadilha de Hitler. Os alemães fingem atacar a França através da neutra Bélgica, como fizeram em 1914. O general francês Gamelin, comandante em chefe das forças aliadas, está confiante. Ele tem tudo sob controle. Durante a Guerra Falsa, ele havia revisado e acertado sua estratégia. Bélgica, 10 de maio de 1940. Gamelin movimenta suas melhores divisões motorizadas, a elite do exército francês, para dentro da Bélgica, juntamente com toda a força expedicionária britânica. Esses são soldados de combate determinados. Eles irão deter o avanço alemão através da Bélgica. Mas Hitler, em seu quartel-general, está exultante. Seu plano funcionou. Ele exclama: eu poderia chorar de alegria. Ele instrui Goering, marechal de campo no comando das Forças Armadas, para que não bombardeie as colunas francesas, que as deixe prosseguir território belga adentro. E ele ataca por trás. Sua verdadeira ofensiva será através das Ardennes. Segundo o alto comando francês, tanque algum conseguiria atravessar aquelas colinas de floresta fechada. Mas nada os detém, a não ser os congestionamentos que eles mesmos provocam. Enquanto isso, na Holanda e na Bélgica, as pessoas que têm carros estão entre as primeiras a fugir. Todos são suspeitos. A chamada Quinta Coluna é temida. São espiões a serviço dos nazistas. Os alemães continuam com sua tática de distração, invadindo a Bélgica com forças aéreas especialmente treinadas. Os sapadores cantam a plenos pulmões sua música de campanha na Polônia, canção que diz: as garotas terão que esperar, camaradas. Está na hora de partir, camaradas. Em 11 de maio, com o nascer do dia, eles saltam sobre a Bélgica. O objetivo é tomar a peça vital do sistema de defesa belga, o Forte Eben-Emael, no canal Aubert, que tem a fama de ser impenetrável.
Um intrépido soldado alemão sobe ao topo de uma torre com uma carga de explosivos. Os conquistadores caminham pelas ruínas do forte, a porta de entrada para a Bélgica. Imagens como essas irão forjar a reputação de invencibilidade da Wehrmacht. Após a tomada do forte, as pessoas se amontoam para pegar os últimos trens para Paris. Na capital francesa, a Cruz Vermelha está sobrecarregada. Refugiados belgas são transferidos para vagões de gado que vão para o sul. Liege, 11 de maio de 1940. À medida em que os alemães entram em Liege, o pânico aumenta e se alastra. Diante de tamanha demonstração de força, há apenas duas opções: obedecer ou fugir. Muitos dos refugiados são moradores da zona rural. Assim como ocorreu muitas vezes na história, os fazendeiros sempre foram os últimos a fugir, não querendo abandonar suas plantações e animais. O grande poeta belga Émile Verhaeren escreveu: "As pessoas aqui não têm coisa alguma. Nada diante delas, senão a infindável estrada à sua frente. As pessoas que trabalham nos campos, as pessoas por aqui, só têm desgraças sem fim." Os alemães lançam sua ofensiva aérea, destruindo cruzamentos estratégicos, pistas de pouso, refinarias e depósitos de combustível. Cidades ao norte e ao leste da França são bombardeadas. Os franceses estão agora diante da realidade da guerra moderna. Na Holanda, o porto de Rotterdam está em chamas, resultado de um ataque aéreo alemão aterrorizante, como o de Varsóvia. Mas essas bombas foram jogadas depois que a cidade se rendera. Mais um dos crimes de guerra de Hitler. Em Londres, o novo primeiro-ministro é Winston Churchill. Seu primeiro discurso revela sua determinação em continuar lutando, sejam quais forem as circunstâncias. Nesse discurso, ele diz que, sem sombra de dúvida, o destino da Holanda e da Bélgica, assim como da Polônia, Tchecoslováquia e Áustria, seria decidido pela vitória do Império Britânico e da República Francesa. Mas as coisas se tornaram subitamente muito sombrias na França. Em apenas 3 dias, os alemães haviam aberto caminho através das Ardennes e estavam avançando em direção à linha de defesa francesa no rio Meuse. Sedan, 13 de maio de 1940. Eles estão fechando o cerco cada vez mais, buscando encurralar as tropas aliadas aglomeradas na Bélgica. Os soldados de infantaria alemã vencem os franceses como se viessem de outro mundo. Com granadas de mão, metralhadoras e mangas arregaçadas, eles tomam a cidade em um dia. Sedan, a porta de entrada para as Ardennes, que já fora terrivelmente marcada pela derrota francesa em 1870.
Mas o verdadeiro obstáculo para os alemães é o rio Meuse. Na noite de 13 de maio, eles trazem vigas para construir pontes. Os franceses resistem. Mas os alemães neutralizam a artilharia francesa. E na manhã seguinte, seus sapadores terminam a ponte, estimulados por seu general, Heinz Guderian, um prussiano de 52 anos, um grande estrategista de guerra com blindados, usando tanques para atacar com força, ousadia e velocidade. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, não deve dar ao inimigo tempo de reagir. Primeiro vêm os tanques, seguidos pela infantaria, e com a cobertura de aviões, principalmente os Stukas. Os Stukas são bombardeiros de mergulho equipados com sirenes. Resistindo à intensa pressão da descida, seus pilotos altamente treinados soltam suas bombas no último minuto com precisão letal. O primeiro-ministro francês Paul Reynaud telefona para Churchill alarmado. Fomos derrotados. Perdemos a batalha. Os generais franceses estão desorientados, incapazes de reagir à situação. Estando imobilizadas na Bélgica, como as forças aliadas poderão deter o avanço alemão? Voltaremos a seguir redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. Em Paris, as autoridades francesas estão tentando lidar com um número cada vez maior de refugiados. Belgas e franceses estão chegando em grande número à cidade. Escolas, hospitais e alojamentos logo ficam superlotados. As informações são poucas e os boatos, muitos. Teria Gamelin cometido suicídio? Não. O alto comando francês acaba de perceber que os alemães estão indo para o litoral e que os aliados caíram em uma armadilha. É ordenado um contra-ataque, permitindo que um certo coronel de Gaulle se sobressaia na liderança de uma brigada de tanques. 17 de maio de 1940. O exército francês possui mais tanques e de melhor qualidade do que os panzers alemães. Mas sem qualquer reforço ou apoio aéreo, os tanques franceses tornam-se presas fáceis para os Stukas. Os combatentes franceses se saem bem, mas se perguntam por que a Força Aérea não os está protegendo. Mal preparados e com menos aviões, os pilotos franceses são enormemente superados pela Luftwaffe, mas lutam com bravura. Dezenas de pilotos de aviões alemães são abatidos e levados como prisioneiros. Alguns desses pilotos irão retornar à Alemanha quando o armistício for assinado, e então voltarão a lutar na batalha contra a Grã-Bretanha. 26 de maio de 1940. Os tanques alemães se movimentam rapidamente pelas cidades e vilarejos ao norte da França. Corajosamente, os franceses tentam diminuir o ritmo do avanço alemão. Os alemães esmagam quaisquer focos de resistência. Os alemães chegaram ao Canal Inglês. A estratégia corte de foice de Hitler havia funcionado. A Força Expedicionária Britânica, o Exército Belga e as Forças Armadas Francesas estão cercados. 28 de maio de 1940. O rei belga se rende juntamente com seu exército.
A força expedicionária britânica recua em direção à costa, levando ao colapso final dos exércitos aliados. Em Paris, o primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, demite Gamelin e encontra um novo salvador, o general Maxime Weygand, 72 anos, um dos artífices da vitória aliada em 1918. Para levantar o moral, Reynaud nomeia outro grande herói da Primeira Guerra Mundial como vice-premier, o marechal Philippe Pétain, de 84 anos, que logo irá abandonar as políticas de Reynaud. Weygand não tem escolha. Ele também é forçado a ordenar uma retirada total em direção a Dunkerque. Hitler os deixa ir. Seria um gesto de clemência em relação à Grã-Bretanha? Estaria ele ainda esperando por uma paz em separado? Ou Goering teria lhe assegurado que sua força aérea é capaz de evitar uma evacuação? 400 mil homens abarrotaram a praia, indefesos e confusos. Eles têm uma última chance de escapar, pelo mar. Dover, 29 de maio de 1940. Churchill ordena que qualquer embarcação que flutue vá buscá-los. Nas cercanias de Dunkerque, os franceses detêm os alemães e sofrem pesadas baixas. Goering envia os Stukas e bombardeiros da Luftwaffe. – 218 mil soldados britânicos e 120 mil franceses são evacuados com sucesso. Dover, 4 de junho de 1940. O exército britânico é salvo, mas está em frangalhos. Os franceses serão enviados de volta para a França, numa tentativa final para defender seu país. Os britânicos são enviados para centros de reequipamento. Toda a Grã-Bretanha festeja Dunkerque como um feito extraordinário. Mas Churchill coloca a situação em perspectiva. Com lucidez ele diz: guerras não são ganhas com retiradas. Ainda assim, naqueles primeiros dias de junho de 1940, nasce o espírito de Dunkerque. A crueldade dessa guerra e o poder destruidor do inimigo nazista estão agora evidentes para os britânicos. A alegria e a despreocupação dão lugar a esforços frenéticos para mobilizar a nação. Em 4 de junho, Churchill, que também está combatendo os derrotistas em seu próprio lado, faz um pronunciamento. Seu tom é inesquecível. Lutaremos nas praias, nos solos de pouso, nos campos, nas ruas e nas colinas. Nunca nos renderemos. Dunkerque, 4 de junho de 1940. Em 4 de junho, os alemães tomam Dunkerque. Uma recompensa fabulosa os espera, filmada prodigamente pelas unidades de propaganda da Wehrmacht. As forças britânicas deixaram para trás quase todo o seu equipamento. Os soldados da Wehrmacht filmam a si próprios, animados. Eles encontram um gramofone francês com o famoso disco de Maurice Chevalier. A ofensiva prossegue. A França cai.
Entretanto, Reynaud de Gaulle, que era subsecretário de Estado da Defesa e da Guerra, querem continuar lutando. 10 de junho de 1940. Em Roma, o ditador italiano Mussolini Il Duce tem grandes notícias para o seu povo. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. No discurso, ele diz que uma declaração de guerra acabava de ser entregue aos embaixadores da Grã-Bretanha e da França. Mussolini espera, por sua parte, nos espólios, o Vale do Rhône, Marseille, assim como o desarmamento da Córcega e da Tunísia. Os franceses dizem, é uma punhalada nas costas. A ofensiva de Mussolini é abreviada pelas divisões alpinas francesas. As tropas do general Rommel atacam a Normandia e entram em Rouen. Paris é declarada uma cidade aberta. Em outras palavras, é entregue ao inimigo sem resistência a fim de poupá-la do destino de Varsóvia ou Rotterdam. O governo se muda para Bordeaux. Os alemães estão se aproximando da cidade. Correm boatos. Eles matam, eles estupram, como os prussianos fizeram em 1870. Abandonados por seu governo, os parisienses fogem. Toda a França vai para as estradas. Um cataclismo que virá a ser conhecido com um nome bíblico: o Êxodo. Milhões de franceses, homens e mulheres, partem em direção ao Loire, o último baluarte. Mas não há baluarte forte o bastante contra os estudas. Os alemães entram em Paris ao raiar do dia 14 de junho de 1940. O emblema nazista, a suástica, tremula sobre Paris. Uma das primeiras ações dos ocupantes alemães é apoderar-se de todos os registros dos ministérios abandonados. Listas de espiões, de judeus, de maçons e até mesmo a cópia original do Tratado de Versalhes que tanto humilhou a Alemanha em 1919. Ele é enviado imediatamente a Hitler. O êxodo foi interrompido. As pontes sobre o Loire explodidas. 15 de junho de 1940. Agora, a única esperança é que a luta termine. Pétain, em Bordeaux, também quer pôr um fim a isso tudo. Os alemães continuam seu avanço implacável rumo ao sul. Embora o exército francês fosse outrora considerado uma força formidável, agora está um completo caos. Ainda assim, ele lutou melhor do que se imaginava, principalmente na ocasião. Em um mês, 100.000 soldados franceses são mortos, mais do que no mesmo período de tempo durante a Primeira Guerra Mundial, a mais implacável das guerras até então. 1.850.000 soldados são feitos prisioneiros, juntamente com 36.000 oficiais e 176 generais. Entre os prisioneiros, há muitos soldados africanos das tropas coloniais francesas. Os cineastas amadores da Wehrmacht os filmam com um perverso sentimento de autossatisfação. Famintos, esses soldados matam uma cabra.
Os filmes de propaganda alemães insistem em mostrar repetidos close-ups dos prisioneiros. As instruções oficiais são mostrar a degeneração dos franceses, forçados a irem à guerra com seus escravos de suas colônias. O comentário alemão original é revelador. Os aliados dizem estar lutando para defender a civilização de nosso barbarismo medieval. Olhem só para eles, os guardiões da cultura. 3.000 soldados e oficiais africanos do exército francês serão baleados e mortos depois de capturados. Depois de 7 anos de doutrinação nazista, o racismo entre os soldados alemães é desenfreado. Voltaremos a seguir redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. A Segunda Guerra no Nat Geo. Agora, 3 datas serão decisivas para determinar o destino da França. Em 16 de junho de 1940, o Conselho de Ministros em Bordeaux deixa de apoiar Reynaud e ele renuncia ao cargo. Philippe Pétain é nomeado como seu sucessor para liderar o governo francês. Paris, 17 de junho de 1940. Place de la Bastille. Aqueles que permaneceram em Paris ouvem o Marechal Pétain. O herói de guerra de Verdun anuncia que está buscando um armistício. Ele diz ao povo francês que pediu aos inimigos que cessassem todas as hostilidades e que tomou essa decisão dolorosa para o coração de um soldado porque a situação militar a exigia. As rádios alemãs traduzem seu discurso anunciando a capitulação da França. Alguns franceses conseguem sintonizar a BBC. O general de Gaulle chega a Londres. Em 18 de junho, ele condena o armistício. Poucos dias depois, de Gaulle grava um novo discurso em que diz: acreditamos que a honra da França repousa em dar continuidade à guerra ao lado de nossos aliados. Hitler recebe um telegrama de Moscou parabenizando-o. Em 22 de junho de 1940, Hitler chega a Copenhague, perto de Paris. Suas ordens são para humilhar os perdedores. Ele trouxe o mesmo vagão de trem que fora usado para a assinatura do armistício de 1918 e que selou a derrota alemã. Sua vingança está completa. A delegação francesa é liderada pelo general Ransiger. Um intérprete lê uma crítica violenta, acusando a França de declarar guerra sem qualquer motivo. Hitler não pronuncia uma única palavra. Ele se levanta e sai. Os delegados franceses foram informados dos termos do armistício. Uma de suas condições é de que a França entregue todos os alemães antinazistas que se refugiaram naquele país. Ransiger tenta negociar. Os alemães se recusam. Ransiger liga para o governo em Bordeaux. O serviço secreto alemão grava a conversa dele com Vigan. Aqui é Ransinger. Sim? Bem, está feito. Feito? Sim, general. Gostaria de lhe agradecer pela maneira como conduziu a questão. Sim, senhor. Bem, o senhor me compreende, não?
Sim, compreendo. Depois disso, Hitler ordena que o vagão seja levado para Berlim. Nos últimos dias do Reich, ele irá ordenar que a SS exploda o vagão com dinamite. Logo, os maiores símbolos da vitória francesa na Primeira Guerra Mundial serão alvo de zombaria. Como aqui em Verdun, onde a morte de 500 mil soldados franceses tornou-se chacota 20 anos depois. Hitler faz chacotas quando visita seus homens que acabam de tomar a linha Maginot. Ele é mais solene quando entra em Estrasburgo e sua catedral. Alsácia e Lorena são dos alemães, mais uma vez, como ele prometera. Os espólios da capital francesa: 2.000 tanques, 5.000 canhões, 300.000 rifles, 4 milhões de cartuchos de munição. Em um depósito de provisões, a Wehrmacht encontra um estoque de ceroulas para o exército francês, roupas de lã que serão guardadas para futuras campanhas. Os espólios são as fábricas, os portos, todas as riquezas da França. Foram os franceses que declararam guerra. Consequentemente, eles pagarão o equivalente a 100 milhões de dólares por dia em custos de ocupação. O general Hans Ige vai para a Alemanha para a primeira reunião da comissão encarregada de aplicar os termos do armistício. Para poupar tropas, Hitler decide deixar que a França detenha uma soberania parcial, sob um governo a ele submetido e com um exército limitado, destituído de armas pesadas apenas para manter a ordem. O país é dividido em dois: uma zona ocupada ao norte e ao longo de toda a costa do Atlântico, com acesso a todos os portos. A Itália controla a área do Mediterrâneo e ocupa uma estreita faixa ao longo dos Alpes. O restante é chamada Zona Livre, com uma nova capital, Vichy. Essa estância termal foi escolhida em parte por seus vários hotéis. No início de julho, o Marechal Pétain se instala nos hotéis com seus ministros de governo. A atmosfera por toda parte é péssima. Entretanto, esse governo de Vichy continua a controlar um vasto império colonial e, acima de tudo, uma marinha ainda poderosa. A única exigência de Hitler é que seus navios sejam desarmados e permaneçam em seus portos, pois ele teme que eles possam unir forças com a Grã-Bretanha. Churchill teme o contrário, que eles caiam em mãos alemãs. Ele ordena que a Marinha Real os neutralize. 3 de julho de 1940. Uma força naval britânica navega para uma das maiores bases navais da França, Mers el-Kebir, na Argélia. Churchill não vai correr riscos e manda um ultimato: juntem-se a nós, afundem seus próprios navios ou naveguem sob escolta para desmilitarização no Caribe. Os franceses rejeitam todas as propostas. Os britânicos abrem fogo. Dois navios de combate franceses ficam seriamente danificados e um deles, o Bretagne, é afundado. 1.297 marinheiros franceses são mortos. Querendo mostrar a seu povo, ao mundo e aos Estados Unidos o quanto está determinado, Churchill ataca seu antigo aliado, cuja frota poderia ter ajudado os alemães a chegarem ao litoral britânico. 2 dias após o ataque,
o governo de Vichy rompe relações diplomáticas com a Grã-Bretanha. Berlim, 9 de julho de 1940. Toda a Alemanha aclama Hitler. Sua conquista relâmpago da França fascina seus generais. Ele se vê como o maior líder de guerra de todos os tempos, no mesmo nível de Napoleão. E como imperador, ninguém mais ousa contradizê-lo. Jersey, julho de 1940. Os alemães ocupam as ilhas do Canal, Jersey e Guernsey, preparando o caminho para a invasão da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, julho de 1940. Os britânicos se preparam para uma invasão alemã, tomando medidas que podem parecer triviais. Outra medida urgente é enviar as crianças para o campo, para um lugar seguro, sempre em um momento doloroso. Suas irmãs mais velhas, suas mães e avós, se juntam aos esforços de guerra. Todas as mulheres precisam defender seu lar dos temíveis paraquedistas alemães. Os homens, até mesmo os veteranos da Primeira Guerra Mundial, se reúnem como voluntários de defesa local para a chamada Home Guard. Os voluntários civis se mobilizam enquanto o exército resgatado em Dunkerque se reestrutura. Os Estados Unidos fornecem rifles, metralhadoras e canhões antiaéreos. Todos aprimoram suas habilidades. Churchill faz um discurso dos mais inspirados ao povo britânico. Ele diz que a Batalha da Grã-Bretanha estava prestes a começar e que, portanto, deviam unir-se diante do dever, tendo em mente que, se o Império Britânico e sua comunidade durassem 1000 anos, homens ainda diriam: este foi o seu melhor momento. Voltaremos a seguir Redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. Redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. Uma das principais armas de Churchill é a RAF, a Força Aérea Real, juntamente com seu extraordinário avião, o Spitfire, e seu motor Rolls-Royce, um dos melhores caças do mundo. A Grã-Bretanha também se sobressai no campo da eletrônica. Os britânicos são os primeiros a usar radar visando a defesa. Nas salas de operações, o radar é usado para a detecção de aviões e para orientar os pilotos em direção ao inimigo. Os pilotos de todo o Império Britânico se unem a aviadores que conseguiram fugir de seu país sob a ocupação alemã, ou cujos governantes estão no exílio em Londres, poloneses, holandeses, tchecos e as primeiras forças da França Livre, juntamente com de Gaulle. Muitos dos pilotos britânicos são alunos de Oxford e Cambridge. Um deles, Richard Hillary, mais tarde escreveria: éramos conhecidos como os rapazes de cabelos compridos, estávamos desiludidos e éramos mimados. A imprensa se referia a nós como a geração perdida. Superficialmente, éramos egoístas e egocêntricos. A guerra não exigiu atos heróicos, mas nos deu a oportunidade de provar a nós mesmos e ao mundo que, ainda que fôssemos indisciplinados, éramos páreo para a juventude alimentada pelo dogma de Hitler. Os pilotos alemães haviam sido treinados pela Hitlerjugend, a juventude hitlerista, com o propósito de vingança. Eles se sentem invencíveis. Seu líder, Hermann Göring,
é uma figura popular no regime. Goering, um homem que gosta de luxo, sempre se hospeda no Hotel Ritz de Paris e transforma o Palácio de Luxemburgo no quartel-general da Luftwaffe. Ele prometeu a Hitler que a Luftwaffe conseguiria eliminar a Força Aérea Real em dias, que tomaria o controle do espaço aéreo e que autorizaria a invasão da Grã-Bretanha pela Wehrmacht. A Luftwaffe tem à disposição todos os campos de aviação da França, suas instalações e seus equipamentos. Seus pilotos são bem treinados. Como Adolf Galland, com seu charuto, sua marca registrada, que combateu os republicanos na Espanha. Ou Werner Melders, um as da Batalha da França. Ele foi um dos pilotos abatidos, feito prisioneiro e que então se reuniu novamente aos alemães. Agora, ele faz parte da ofensiva aérea contra a Grã-Bretanha. Decolando destes campos de aviação na França ocupada, os alemães irão atacar comboios no canal, portos e aeródromos ao sul da Inglaterra. Eles irão abater 500 aviões britânicos ao custo de 1.000 dos seus próprios. Os pilotos britânicos continuam a resistir, dando tudo o que têm. Churchill proclama: nunca, no campo do conflito humano, tantos deverão tanto a tão poucos. Hitler resolve adiar seus planos de invadir a Grã-Bretanha. Esse é o seu primeiro recuo. Agora, suas táticas se baseiam mais em bombardeios noturnos. Ele diz: os britânicos irão se render quando suas cidades forem destruídas. Bombardeiros alemães atacam cidades britânicas como Coventry e Londres. É a chamada Blitz, bombardeios durante o dia. Quanto aos britânicos, eles continuam resistindo de forma admirável. Eles cavam abrigos nos jardins de suas casas no campo. E em Londres, eles dormem nas estações do metrô e vão para o trabalho no dia seguinte. Eles nunca perderam a confiança nem seu senso de humor. Churchill diz aos franceses que Herr Hitler diz que irá reduzir Londres a cinzas e que o povo britânico está resistindo de maneira resoluta. Hitler está exasperado. Mais tarde, ele irá chamar Churchill de um bêbado meio americano controlado por judeus. De agora em diante, sempre que ficar contrariado, ele irá expressar seu ódio contra os judeus. Em 12 de outubro de 1940, no dia do Yom Kippur, os judeus de Varsóvia ficam sabendo que um gueto seria construído. Um muro de 3 metros de altura é erguido, cercando 500.000 judeus, homens, mulheres, crianças e idosos que irão sofrer terrivelmente de fome, frio e pobreza.
Em seu chalé nos Alpes da Bavária, Oberghof, Hitler é filmado por sua amante Eva Braun, enquanto comemora o Ano Novo rodeado pelos filhos de dignatários nazistas. Ele tem outro truque na manga, uma outra grande jogada. Sua missão agora é conquistar novos Lebensraum, espaços vitais ao leste. Ele se aliou a Stalin apenas para poder atacá-lo melhor depois. Seu fracasso em tomar a Grã-Bretanha o leva a agir rápido. Antes que Churchill consiga trazer os Estados Unidos para a guerra, aquilo iria inflamar o mundo. Próximo episódio: Pesadelo Alemão. Versão Marshmallow São Paulo.